Sim, agora sim, né? Boa noite novamente a todos nós, certo? Nós estamos no nosso mês da consagração, e tem sido assim, maravilhoso as coisas que temos compartilhado, né? Nessa semana falamos em nossos pequenos grupos a respeito do ministério, né, do Ministério Sal da Terra, como funcionam todas as coisas. Só que, gente, hoje nós queríamos trazer isso para vocês também de uma maneira prática, como nós vivemos, né, ser aí o sal da terra. Beleza, gente? Então, nos 2 primeiros cultos, falamos a respeito da nossa identidade, né, e a respeito da nossa vocação, certo? E agora vamos aprofundar um pouquinho mais no que essas coisas têm a ver com o nosso desempenho aí. Aleluia! Tá tudo certo, gente. De boa aí, né? Gente, essa semana foi uma semana muito legal, muito atarefada, mas muito legal, né? Nós tivemos a oportunidade na terça-feira aí de escutar um amigo, o David Hiker, ou David Hicker, né, para alguns aí. Irmãos, e a gente vai falando uma mesma língua e é interessante, porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. O nosso Deus, né, Ele é um Deus relacional. Nós já falamos a respeito disso, né? E Ele aí na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele resolveu se relacionar conosco, né? E isso é bacana, gente, tá bom? E como a gente viu anteriormente, né, Ele nos incluiu também na missão dEle. Ele nos incluiu no trabalho dEle. Então Deus trabalha e muito. E nós que somos os seus filhos, também devemos trabalhar? Também devemos trabalhar, né, irmãos? Então Ele nos chama agora para viver segundo o padrão dEle, ok? Segundo o padrão dEle para relacionamento. Então olha só, é segundo aquilo que eu penso? Não, é segundo o padrão de Deus. E onde está descrito esse padrão, irmãos? Né, nós podemos encontrá-lo na sua palavra, né? Então quem somos? Hoje nós vamos falar um pouco disso também, e qual a importância dos nossos relacionamentos, porque o Ministério Sal da Terra, ele é um ministério relacional. Nós somos intencionais nos relacionamentos, porque acreditamos que essa é a maneira que o nosso Deus trabalha. Em Gênesis 2:18, você pode abrir aí, está no primeiro livro aí da sua Bíblia, né? Deus fala que não é bom que o homem esteja só, né? Mas vamos ler aqui juntos, tá? Lá fala assim, né? 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gente, nós usamos muito essa passagem para a gente falar também do contexto de homem e mulher, né, de casal, né, mas olha só, essa afirmação aqui ela tem mais a ver com o plano de Deus para toda a humanidade, né, do que simplesmente com uma necessidade que Adão tinha. Ou não tinha, né? Nós já vamos falar disso agora. Tá bom? E essa semana o David ele comentou uma teoria muito interessante. Cara, que a gente assim deu risada na hora, mas a gente começa a pensar, né? Olha só, gente. A vida do homem, sem um outro ser para ele se relacionar, era uma vida boa? Era, né? E ele falou justamente isso. E eu comecei a pensar, nossa, será que era mesmo, né? Opa! Não deu nada aí não, né? E era, sabe por quê, gente? Olha só, você está sozinho. Quem já ficou, quem é casado aí, né? Já ficou sozinho alguma vez, assim, sua esposa viajou, já? O que você fazia? Né? Então, olha só, gente, a gente fazia o que a gente queria, na hora que queria. Tinha horário para tirar lixo? Não tinha horário para tirar lixo, né? Certo? Tinha horário para cortar uma grama? Não tinha, né? Para pendurar um quadro na parede? Então, olha só, pessoal, a gente vai vendo, né? E Adão, ele não tinha essas responsabilidades assim, ele já tinha um trabalho, né? Que era dar nome aos animais. A que hora que ele ia fazer isso? A hora que ele quisesse. Certo? A hora que ele bem entendesse. Se ele falasse assim, hoje eu vou começar meio-dia, né? E vou terminar 13h. Ele podia? Podia, né? Só que olha só que interessante, gente. Por que então nós temos aqui um outro ser para se relacionar, neste caso aqui a mulher, né?
Por que que Deus, Ele faz a mulher, irmãos? Porque o homem, né, sem o outro ser para ele se relacionar, ele não amadurece. E isso é interessante. Por quê? Porque com a mulher ali, vem algumas responsabilidades. Já dois têm que entrar em um acordo, não é apenas um. Né? Então, olha só, que hora que almoça? Que hora, Jennifer? Meio-dia. Fernando, se não tiver lá meio-dia, se come naquela casa, não come? Então, olha só, gente, nós vamos vendo que isso gera responsabilidades. E isso é o que nós queremos, né, falar. Né? Então, Deus, ao enviar o outro, faz com que o homem assuma mais responsabilidades e amadureça. A época de ser criança já passou. Por que que hoje nós vivemos em uma sociedade que as pessoas demoram demais para casar? Você vê aí gente de 40 anos, né, ainda solteira. Gente, eu não estou falando que é ruim, tá bom? E você vai arrumar alguém em nome de Jesus, né? Tá bom? Né? Mas por quê que a gente vê aí na sociedade? Porque as pessoas não querem amadurecer. É uma responsabilidade. Eu já comentei com vocês daquele filme, né? Meio irmãos, como quase irmãos, né? Vocês lembram desse filme? Alguém já viu? 2 caras de 40 anos, tá? Um é filho de um pai, né, e de uma mãe também, mas só que ele está lá só o cara. Né? E o outro é filho de uma mãe que também está solteira. Então esse pai e essa mãe se casam e vêm morar junto 2 filhos de 40 anos, um de cada. Né? Imagina que coisa louca, né? Então, gente, assim, a gente via 2 crianças de 40 anos que não assumiam responsabilidades que deveriam assumir, né? Então, gente, em Gênesis 2, Deus ele se refere, né, primordialmente ali à solidão de Adão, né, mas ele revela a natureza pela qual ele criou toda a humanidade. Segundo quem? Segundo, né, a sua natureza. Né? Então, gente, nós sabemos que o homem ou a mulher eles se completam, né, mas isso aqui especificamente ele abrange todas as relações humanas. Todas as relações humanas, irmãos. Um livro que nós lemos, né, no nosso clube, que foi o livro 4 Amores, gente, é um livro meio complexo no começo, mas depois você chega numa certa parte, é um livro que dá gosto de você ler. Então eu recomendo, por favor, C.S. Lewis, Os 4 Amores. Ele fala a respeito de 3 indivíduos em uma certa parte do livro, né? O indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C, certo? E eles, irmãos, são amigos, tá? Certo? E quando a gente se relaciona uns com os outros, nós despertamos no outro coisas que se nós não nos relacionássemos com ele, não despertaríamos. Então, por exemplo, né, amizade que a gente tem assim forte com o Ari, igual a gente sempre comenta, né? Talvez muitos de vocês já me viram brincar, e eu brinco muito, né? Mas perto de algumas pessoas, eles despertam isso muito mais forte em mim. Ao lado que outras pessoas me tornam um pouco mais sério, certo? Então, olha só como as relações influenciam. Então, o A, ele influencia tanto o B quanto o C, correto? Certo? Então, tem coisas em B que só o A pode produzir. E tem coisas em C que só o A também pode produzir, assim como os outros também, tá, gente? Dá para entender essa ilustração? Tranquilo? Agora, imagina que um deles morre. Certo? Então, olha só, imaginamos que o A morre, certo? Nós não perdemos só o A, nós perdemos quem? Nós perdemos parte do A em B e nós perdemos parte do A em C. Olha só que coisa interessante, gente. Então, a importância de nós nos relacionarmos, gente, é alta. Porque nós temos uma responsabilidade com aquilo que nós fazemos nas nossas vidas. Porque não é só em nós. Assim como Deus, Ele é relacional, Ele nos fez com essa natureza e nós precisamos, irmãos, agora estar presente na vida uns dos outros. Sabe? E é interessante. Eu acho que o Ari, eu não sei se o Ari compartilhou aqui na semana passada.
ou se foi nessas viagens que nós fizemos para Brasília, que ele falou, isso eu tenho certeza, né, a respeito de um culto que ele foi que foi ruim. Ele falou isso aqui ou não? Não sei, mas eu vou contar de novo, tá bom, gente? Se alguém já viu, beleza. Certo? Ele falou assim, não, que foi num culto que a pregação foi horrível, né? E aí, irmãos, a gente quando vai caminhando um tempinho, nós somos propensos, né, a começar não é nem questionar, a julgar as coisas, falar assim, nossa, gente, essa pregação foi ruim demais. Foi horrível, né? E aí, olha só, nós tínhamos um costume, sempre depois do culto, de sair. Ainda temos, né? Alguns aí mais do que outros, né? Certo? E aí, gente, numa dessa, depois desse culto que, segundo o Ari, foi ruim, nós fomos num lanchinho. E aí, lá pedindo e tal, senta um irmão novo convertido na frente, né, da gente assim, trocando ideia. E aí ele fala, não, o culto hoje foi uma bênção. A palavra ministrou demais no meu coração, né? Aí o Orelvaldo, sarcástico, né, falou assim, é mesmo? Né? O que Deus falou? Né? Perguntando assim, o que Deus falou? Irmão, e aquele cara foi falando, foi tirando virtude das palavras, né, que foi ministrada naquele dia no culto, e palavras do Ari, né, e também lá presente a gente pode perceber, ele falou assim, ele parecia um garimpeiro, tirando pedras preciosas, né, do meio de coisas que a gente não via. E olha só, irmãos, alguém que recém chegou no nosso meio, falando essas coisas, né? E a gente vai vendo a importância da relação. Olha só que interessante, irmãos. Imagina se aquele irmão naquele dia falta do culto. Qual que é a percepção que nós vamos ter do culto? Que o culto foi ruim. E aí ele falando das preciosidades da palavra de Deus, os valores que ele encontrou lá, ele pôde abençoar a vida de quem estava ali, irmãos. Então olha só, muitas vezes nós pensamos que o fim é nós. E nós nos esquecemos da nossa natureza. O nosso ministério, ele acredita em relacionamentos, irmãos. Porque nós temos esse modelo bíblico, isso é da Bíblia. Então, gente, se nós faltamos de alguma atividade, né, nós vamos perder parte de você em nós. Parte daquilo que Deus quer despertar em nós, que está na sua responsabilidade. Assim como coisas que Deus tem repartido com a minha vida, né, e eu estou contando assim para vocês, irmãos, isso aqui eu tenho certeza que vai te abençoar. Então vamos mudar a nossa perspectiva de enxergar as coisas. Temos que enxergar diferente, temos que agir diferente, irmãos. Porque a partir do momento que nós tomamos essa postura, né, de amadurecer, porque o outro nos faz amadurecer, nos faz o quê? Gera responsabilidade, gera um compromisso. Então nós começamos 7 horas aqui, começamos. Né? Mas vou chegar atrasado, não, hoje tem jogo, né, que não sei o quê e tal, né? Beleza, cada um com as suas prioridades. Eu vou dormir, porque afinal estou muito cansado. Né? Então hoje o Emerson tinha toda a possibilidade para dormir, porque eles fizeram uma viagem aí de 3 dias. E gente, eu vou te falar, a gente faz umas viagens dessa, volta quebrado. E assim, vou falar de todo o meu coração, Emerson, Neymari, para mim, foi muito bom vê-los aqui, me anima. Né? Então, irmãos, você está vendo tanto que as relações, elas nos afetam? Vocês estão vendo tanto que vai muito além daquilo que a gente pensa, da nossa mediocridade, achar que se a gente vai faltar, nós temos muito direito. E tem, irmão, você pode ter o direito que você achar que tem, mas se você entendeu que é parte de uma família, essa família vai gerar responsabilidades na sua vida. Não tem como ser diferente. Temos que assumir o outro. Né? Lembra aquilo que o Guilherme falou lá sobre identidade, no primeiro culto desse mês? Isso é o primordial, porque nós vamos fazer a partir de quem somos, né? E aí nós cremos no quê? Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós, que é muito mais valioso do que aquilo que eu acho. E a palavra de Deus, gente, traz riquezas inestimáveis a respeito de quem somos, ok?
de quem somos, irmãos. Aqui Deus fala disso. Relacionamento. O homem precisa disso. Temos, irmãos, que crescer. Temos, irmãos, que avançar. O homem não foi feito para andar sozinho, né? Por isso nós entendemos que, como igreja, nós temos que andar com os nossos irmãos. Isso não é negociável para nós. É um caminho difícil, gente, mas é um caminho seguro, que a gente tem que se esforçar, né? Vou falar um pouquinho para vocês do nosso modelo, como trabalhamos. Vocês sempre ouvem falar a respeito do nosso conselho, né? Nós não temos presidência no nosso ministério. Por quê? Porque nós entendemos que é um lugar que às vezes tem alguém que manda, né? Você vai obedecer uma vontade suprema de um homem. Mas pessoas que trabalham em um conselho, que não há, na verdade, votação, nós não trabalhamos com voto, irmãos, nós trabalhamos com unanimidade, que faz com que os processos da nossa igreja, muitas vezes, eles sejam um pouquinho mais longos, porém são processos seguros. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, dentro do nosso conselho, nós pensamos muito diferente uns dos outros, né? Hoje estamos Ariovaldo, Guilherme, Fernando, Enio e eu, né? Formamos o conselho do Sal da Terra Manifesto em si, certo? E às vezes, irmãos, o que conversamos, temos perspectivas muito amplas de vários assuntos, né? E às vezes tem um que pensa totalmente diferente dos quatro, mas nós entendemos que aquilo que ele falou é algo interessante que devemos nos atentar. Trabalhamos com unanimidade, não com votação. E aí, às vezes, aquilo que um apresentou, né, é o trabalho que nós vamos realizar, porque entendemos em Deus essas coisas. Então, olha só, pessoal. Outra vez, caminhar sozinho gera responsabilidades. Teve momentos da nossa vida que, às vezes, nós tivemos que tomar a decisão sem conseguir conversar com todo mundo. E aí? Como que faz, irmãos? Olha só, nós estreitamos muito a nossa amizade, nós entendemos que nós devemos nos relacionar, nós 5. E eu vou falar uma coisa para vocês. Já aconteceu de eu ter que tomar decisão pelos 5 sem nenhum deles presente. E como que a gente faz? Eu penso como cada um pensa. E depois a gente fala, irmãos, aconteceu isso, isso e isso, foi um negócio de momento, né? Eu sei que fulano pensa assim, o ciclano pensa assim, nós estamos resolvendo assim. Ah, tá, beleza. Por quê, irmãos? Porque há entre nós uma intencionalidade. E tem que haver entre nós também uma intencionalidade na relação, irmãos. Sabe, muitas vezes nós nos fechamos para o outro, para aquele que pensa diferente de nós. E às vezes a gente se orgulha do que possui, e se orgulha muito do que nós possuímos e rejeitamos o outro que tem menos conhecimento que nós, supostamente. E aí nós deixamos de aprender com aquele que chegou agora, pela soberba do nosso coração. Então, irmãos, o reino de Deus é sério. Então, quando a gente não está presente na vida dos irmãos, nós perdemos. Nós perdemos as coisas que Deus quer ministrar através da sua vida. Isso é importante e enriquece as nossas relações. Vamos abrir lá em Efésios 4, irmãos. Nós vamos ler do versículo 8 até o 16. Amém. Vamos lá, né? Efésios 4, do 8 ao 16, beleza? Lá fala assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens.
que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Da terra, né? Uma pergunta aí, foi mal. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vou ler novamente. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos aonde, irmãos? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Gente, então o propósito agora é que nós amadureçamos, que nós assumamos essas responsabilidades dentro da família. E, gente, Deus tem falado muito conosco todo esse ano sobre isso. Precisamos avançar, irmãos, que essa palavra realmente ela penetre em nosso coração, né? Que ela ganhe morada em nosso coração, para que ela possa frutificar, irmãos. Porque não adianta a gente falar que devemos relacionar se agora intencionalmente eu não fizer isso. Tenho que fazer, irmãos. Olha só, outro dia eu contei, às vezes para a gente, né, era um peso ir em mais uma reunião de pequeno grupo. Por quê? Porque nós estávamos vendo as coisas como mais uma coisa para fazer. E a partir do momento que a gente dá um clique e vira e fala assim, nossa, que privilégio que é eu me relacionar com os meus irmãos e aprender com eles as coisas de Deus. Irmãos, vou te falar, daquele dia em diante, tá, aquele desânimo, né, de às vezes estar 1, 2 ali, só e a gente, aquilo lá mudou, irmão. Aquilo lá mudou porque eu estou indo encontrar o meu irmão, nós estamos indo falar das coisas que Deus ele quer, né, ministrar no nosso coração. Irmãos, aí nós estávamos lá 2, aí nós estávamos lá 3, aí nós estávamos lá 4, aí depois 5, aí agora 8, aí agora 10, agora 12. Irmãos, e vou te falar, um dos dias mais esperados para mim na semana é o dia de pequeno grupo. Porque eu gosto muito. Né? E outro dia esperado também é para a gente encontrar com os irmãos aqui. Hoje eu fui em 2 cultos de manhã, eu não estava aqui, mas a gente foi em 2 cultos lá no Ogálvaro. Hoje o Ogálvaro cumpre 25 anos de pastorado. E, gente, foi bom demais. Saímos de lá, somos semente de lá. Né? Homens e mulheres gastaram a vida e acreditaram em nós. Desses 25 anos, 20 anos nós estamos juntos. Essa é uma congregação plantada pela Centro-Oeste, irmãos. A primeira congregação plantada a partir do Tribal Generation foi essa aqui. Então, olha só, né, foi esforço. E eu vou te falar, nós éramos pessoas da casa do Ogálvaro. Nós estávamos lá, irmãos. E eu vou te falar um negócio. E ele apertou tanta gente, apertou tanto, porque ele sabia que nós podíamos dar mais. Ele sabia, irmãos. E eu vou te falar, e às vezes a gente achava ruim de ser apertado. Mas se a gente não fosse apertado daquela maneira, irmãos, nós não assumiríamos as responsabilidades que hoje assumimos. E eu vou te falar, nós somos muito felizes de fazer parte desse ministério, irmãos. Isso aqui é bom demais. Né? O fato de nos relacionarmos e não andarmos sozinhos é a melhor coisa. Eu vou te falar para você, irmãos. Nós temos muitos companheiros de ministério aí que começaram o ministério quando a gente começou. Nós podemos contar nos dedos alguns que estão firmes até hoje. Por quê? Porque eu vou te falar, aquele que se relaciona e presta contas, irmão, está aqui. Aquele que se submete ao outro voluntariamente, está aqui. Aquele que não, irmão, já foi.
E aí, gente, era tanto ministério alternativo que nós nos relacionamos que tinha ranço com a igreja histórica, e eu vou te falar, irmãos, a igreja histórica é a que deixa lastro. É a que deixou um legado, que você vê frutos aí até hoje. E nós, irmãos? E nós precisamos nos relacionar. Essa é a essência do ministério, irmãos. Isso é a essência de quem nós somos, esse é o nosso DNA, essa é a nossa vocação. Essas são as coisas que a Bíblia diz que nós somos, irmãos. E amadurecer, gente, significa muitas vezes fazer o que a gente não quer para o bem da família. Você já viu, né? Meu pai já fez muita coisa que me contrariava e ele estava certo, eu que estava errado, para o bem da família. Então nós precisamos começar a enxergar as coisas de maneira diferente. Família é chato, irmão? É chato, vai dar trabalho, vai, demanda tempo, demanda gasto, demanda. Te pergunta onde você vai, que hora que você volta, né? Por que você vai, por que você fez essa coisa errada aí, né? Por quê, irmão? Porque quer gerar em nós amadurecimento. E essa família sofre com você, irmãos, e sofre por você também. Por mais que muitas vezes você não consiga enxergar, irmãos, vou te falar, nos bastidores tem muita oração. Nos bastidores tem muito choro. E aí, irmãos, quando a gente começar a se relacionar ao tal ponto da gente compartilhar as nossas dores, vocês vão ver que isso é ser família. Nós precisamos chegar nisso. A gente deixa de viver belas experiências com Deus, gente. Por quê? Por não querer crescer. Nós precisamos ser intencionais. Precisamos uns dos outros. Porque essa é a maneira que Deus vai trabalhar, irmãos. Espero que você se sinta desafiado. Porque nós aprendemos nessas diferenças de quem nós somos, irmãos. E essa diferença que é a beleza da nossa família. Eu louvo a Deus assim pelo dom que a gente pode enxergar na vida dos irmãos. A gente vê assim que cada um Deus dotou de uma coisa que é útil para a obra do reino dele, irmãos. E eu vou te falar, nós nos completamos como família nessas diferenças. Né? E nós temos muitas pessoas aqui, gente, que podem se tornar, né, obreiros, né, líderes, né, diáconos, presbíteros, pastores. Quem são essas pessoas, irmãos? Aqueles que já exercem a sua identidade. Então, olha só é pastor quem pastoreia. E o título, irmão, vem. Né? Só é mestre quem ensina. E o título, irmão, vem. Apesar de que nós não estamos nem aí com isso. Nós estamos aqui para fazer as coisas que Deus mandou fazer. Né? Só é líder aquele que entende que agora a vida dele tem que ser submetida ao outro. Ao serviço. E a gente não faz pelo título. Nós fazemos porque, irmãos, nós somos. Essa é a nossa identidade. Nós somos, nós cremos e por isso nós fazemos. Essa é a essência do ministério. Essa é a essência do sal da terra. E isso precisa estar claro em nós, irmãos. A quem Deus chamou? A todos aqueles que se sentem responsáveis pela família. Esses foram os que Deus chamou, viu, irmãos? Então, não é um caminho fácil, mas é um caminho que nós vamos trilhar juntos. E nós estamos aqui, irmãos. Se você ler a nossa carta de princípios e valores, né, nós não trabalhamos com cobertura de igreja. Nós somos igrejas aliançadas, né, e o ministério ele serve como plataforma. E dentro das nossas igrejas nós também trabalhamos com essa mesma plataforma. Por quê? Porque nós não queremos ser cobertura para ser um limite para as coisas que Deus quer operar através da sua vida. Mas nós queremos ser plataforma para que você possa crescer, né, na altura que Deus te vocacionou para crescer, irmãos. Agora, as coisas que você faz submetida ao outro voluntariamente,
é bacana demais, Deus se agrada. Deus se agrada, irmãos. Que a prestação de contas voluntária seja algo intencional nas nossas vidas. Nós gostamos de trabalhar com transparência. Nós sempre falamos a respeito dos nossos dízimos, ofertas, do que gasta, do que não gasta, do que tem no banco, do que não tem, está tudo ali na parede. Por quê, irmãos? Porque nós fazemos juntos. Nós fazemos como família, e a família conhece, né, tudo, conhece as coisas boas, né, conhece os defeitos, conhece também as necessidades, ok? Sempre compartilhamos isso, que nos esforcemos para andar em união, apesar das nossas diferenças, que nos esforcemos para semear na vida dos outros, irmãos, todas as sementes que Deus já colocou na sua mão. Então, irmão, Deus colocou sementes na sua mão, que tem que ser plantada na vida dos nossos irmãos. E nós só vamos poder plantar isso se houver um relacionamento, se houver uma intimidade. Isso, irmão, não é quando você quer, isso tem que ser intencional, porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa identidade. Que nós possamos agir, né, assim como o ministério é sustentação, é base, é plataforma, que nós sejamos o mesmo na vida dos nossos irmãos. Amém? Não é fácil, não melhora com o tempo, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer. Quantos querem viver isso? Quem deseja se comprometer? Né? Não por emoção, mas com consciência. Amém? Vamos orar. Né? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na Tua presença, pela oportunidade que a gente tem, Deus, de receber do Senhor, Deus, as sementes que nós podemos plantar agora na vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que nós entendamos, Deus, a nossa responsabilidade, que assim como o Senhor é um Deus relacional, essa mesma identidade está em nós, Pai. Essa mesma identidade está em nós, e o outro, Deus, faz com que eu amadureça, com que eu cresça, com que eu assuma a responsabilidade dentro da família, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações e nos lembre, Deus, das coisas que nós estamos estudando juntos, ó Deus. Para que sejamos, Pai, frutíferos. Não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que possamos, Deus, cumprir, né, a sua missão aqui na terra. E obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu a tua igreja para fazer isso que somos nós, Pai. Derrama sobre nós o Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai, para a gente realizar, Deus, todas as coisas como para o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.